Em uma concessionária de luxo, um homem de aparência simples é alvo de risos e desprezo ao ousar sonhar alto diante de quem acredita poder medir valor pela aparência. Cada palavra dita contra ele carrega um julgamento silencioso e uma certeza arrogante de superioridade. Mas em meio ao constrangimento, uma atitude calma e inesperada começa a inverter o peso daquela cena. O que parecia ser apenas mais uma humilhação cotidiana se transforma em um momento capaz de expor verdades que ninguém ali estava preparado para encarar. Antes de descobrir como uma única ligação mudou tudo, não se esqueça de se inscrever para mais histórias cheias de reviravoltas e lições inesquecíveis. O trânsito na Avenida Brigadeiro Faria Lima estava parado desde o viaduto, como acontecia quase toda quinta-feira no início da tarde. Dentro de um Corolla branco de 2018, sem nenhum adesivo ou detalhe que chamasse atenção, Henrique Castelo observava a fila de carros com a paciência de quem aprendeu ao longo dos anos que a pressa raramente resolvia o que a espera resolvia melhor. Tinha 43 anos, ombros largos discretos, sob uma camisa simples de algodão, calça social bege e sapatos marrom sem nenhuma marca visível. O cabelo estava levemente despenteado pelo vento que entrava pela janela entreaberta, e os óculos de leitura descansavam sobre o painel como se fossem um detalhe esquecido. Nada nele sugeria urgência. Nada nele sugeria poder. O celular vibrou no porta-copos. Era uma mensagem de Adriana, sua assistente, confirmando o endereço. Henrique leu sem expressão, digitou apenas OK e voltou a olhar para a avenida. Do lado direito, pelo vidro, ele podia ver a fachada envidraçada de um dos estabelecimentos mais comentados do setor automotivo paulistano nos últimos 2 anos. A concessionária Ventura Premium ocupava um prédio inteiro na lateral de uma das ruas mais valorizadas da Faria Lima, com 3 andares de carros expostos em iluminação técnica, cuidadosamente projetada para fazer cada veículo parecer uma escultura. Na entrada, 2 seguranças de terno escuro flanqueavam a porta giratória de vidro como sentinelas de museu. A fachada era branca e fria, com o logotipo gravado em alumínio escovado. Tudo ali comunicava uma mensagem muito clara sobre quem era bem-vindo e quem não era. Henrique estacionou o Corolla em uma vaga de rua a 2 quadras. Não havia nenhum motivo aparente para isso. Havia vagas disponíveis no estacionamento coberto da concessionária. Mas ele preferia entrar a pé, como qualquer pessoa comum faria. Pegou apenas o celular, sem pasta, sem cartão na mão, sem qualquer sinal de identificação. Caminhou devagar. Observou a calçada, os movimentos ao redor, a forma como os funcionários do lado de fora tratavam quem chegava de carro importado versus quem chegava a pé. Eram detalhes que a maioria das pessoas não registrava. Henrique registrava tudo. A porta giratória abriu com um suave sopro de ar-condicionado. O interior era exatamente o que a fachada prometia. Piso de mármore claro, luzes embutidas no teto criando halos precisos sobre os capôs envernizados, um cheiro leve de couro e produto de limpeza que parecia projetado por algum especialista em experiência sensorial. Havia 4 carros no andar térreo. Um SUV cinza chumbo, uma berlina branca, um coupé esportivo vermelho e um sedã preto de linhas baixas que custava, Henrique sabia de cor, pouco mais de R$900 mil. 2 clientes de aparência sofisticada conversavam com vendedores ao fundo. Uma mulher com blazer estruturado folheava um catálogo em pé perto do balcão. Música instrumental preenchia o ambiente com uma leveza calculada. Henrique parou no centro do salão. Olhou para os carros com atenção genuína, não como quem fingia interesse, mas como quem realmente avaliava. Ficou parado por alguns segundos, esperando que alguém se aproximasse. Ninguém veio. Um dos vendedores ao fundo olhou na sua direção. Fez uma leitura rápida de cima a baixo e voltou à conversa com o cliente que já estava sendo atendido. O outro virou levemente de lado. A mulher do balcão fingiu não ter visto. Só o jovem vendedor, que estava sem cliente no momento, continuou olhando, com uma expressão que não era exatamente curiosidade. Era avaliação. Ele se chamava Renan. Tinha 26 anos, 2 anos na Ventura,
e havia desenvolvido um talento particular para classificar clientes antes de gastar energia com eles. O terno azul marinho era justo demais nos ombros, o cabelo gelado para trás com produto, os dentes muito brancos. Ele deixou passar mais um momento, o suficiente para comunicar que não tinha pressa, e então caminhou na direção de Henrique com um sorriso que não chegava aos olhos. Posso ajudar? A pergunta foi feita com um tom que deixava implícita uma outra pergunta, não verbalizada, mas perfeitamente audível para quem conhecia o registro. Henrique respondeu com calma. Estou interessado no sedã preto. Queria entender melhor as configurações disponíveis. Renan piscou. Um segundo de silêncio. Depois sorriu de novo, dessa vez com um acréscimo de algo que era difícil de nomear, mas fácil de sentir. Claro, esse modelo é um dos nossos mais exclusivos. Fez uma pausa calculada. Você já teve algum contato anterior com essa linha? Era uma pergunta de triagem. Henrique conhecia o mecanismo. Não diretamente, respondeu, sem se incomodar. Entendo. Renan deu um passo lateral, como quem orienta um visitante de museu. Esse aqui é o topo de linha. Motor V8. Interior em couro napa com costuras manuais. Sistema de som com 12 alto-falantes. O pacote completo sai na casa de 920 mil. Nova pausa. Olhou para a camisa de Henrique, para os sapatos, para o celular sem capinha de grife. Temos também outras opções, se preferir. Modelos um pouco mais acessíveis no segundo andar. Ótimos carros também. Henrique não respondeu imediatamente. Olhou para o sedã. Andou devagar ao redor do veículo, passando os olhos pelo capô, pela linha das rodas, pelo acabamento do para-brisa. Renan ficou parado, com os braços cruzados de forma disfarçada, observando com uma expressão que oscilava entre o tédio e o desconforto. Qual é o prazo de entrega para esse modelo com pacote esportivo? Perguntou Henrique, sem tirar os olhos do carro. Renan hesitou. Era uma pergunta específica, detalhista. Não era a pergunta de alguém que estava apenas olhando por curiosidade, mas também não combinava com a imagem que ele havia construído do homem à sua frente. Depende do estoque. Normalmente entre 8 e 12 semanas. E vocês trabalham com financiamento próprio ou têm parceria com banco? Banco parceiro. Mas para esse modelo, a maioria dos clientes opta por pagamento à vista ou leasing empresarial. O acréscimo foi sutil, mas intencional. A mensagem era simples. Esse não é o tipo de compra que se parcela. Henrique assentiu levemente. Ficou mais um momento em silêncio observando o carro. Então se endireitou e disse, com a mesma calma de antes: Posso ver o interior. O que aconteceu a seguir foi pequeno, mas Henrique não deixou passar. Renan virou levemente para o balcão onde um colega, Marcos pelo crachá, acompanhava a cena com atenção. Os dois trocaram um olhar. Marcos fez um gesto quase imperceptível com o canto da boca. Renan desviou o riso antes que se tornasse visível, mas não completamente. Claro, disse Renan, e abriu a porta do sedã com uma formalidade exagerada que não era respeito. Era performance, o tipo de atenção que se dá a algo que não se leva a sério. Henrique entrou no carro, sentou no banco do motorista. Passou os dedos pelo volante, verificou a posição dos comandos, abriu o compartimento central, checou a tela do sistema multimídia. Estava completamente presente, completamente em silêncio. E foi esse silêncio que começou a incomodar Renan de uma forma que ele não conseguia explicar. Havia algo no jeito como o homem se movia, uma segurança que não precisava de aprovação, que não encaixava na narrativa que Renan havia decidido contar sobre ele desde o momento em que entrou pela porta. Do lado de fora, Marcos se aproximou de Renan e disse em voz baixa, pensando que não havia risco de ser ouvido: Deixa ele brincar no carro. Não vai sair daqui. Renan deu uma risada curta. Aposto que nem sabe quanto custa o seguro. Henrique ouviu. Não reagiu. Fechou os olhos por um segundo como quem registra algo importante e então abriu a porta do carro com cuidado, saiu e ficou de pé ao lado do veículo com a expressão exatamente igual à de quando havia entrado. Tranquila, atenta, completamente inalterável. Pegou o celular. Digitou algo.
E então olhou para Renan com uma expressão que o vendedor interpretou como rendição. Não era. O que incomoda mais do que uma resposta agressiva é a ausência de reação. Renan havia aprendido isso muito cedo no trabalho com atendimento ao público. As pessoas reagem ao que você diz e essa reação, seja raiva ou constrangimento, confirma que você tem poder na situação. Mas o homem de camisa simples e sapatos marrons não havia reagido. E isso, de uma forma difusa e difícil de nomear, havia deixado Renan numa posição de desconforto que ele não sabia muito bem o que fazer. Enquanto Henrique ficava de pé ao lado do sedã com o celular na mão, Renan recuou discretamente em direção ao balcão onde Marcos o aguardava. Os dois ficaram próximos, o suficiente para conversar em volume baixo. Ele está digitando alguma coisa, disse Marcos com o queixo apontando discretamente para Henrique. Pesquisando o preço no Google, respondeu Renan com um canto da boca levantado. Daqui a pouco vai chegar na parcela e sumir. Uma das atendentes do balcão, Fernanda, ouviu e desviou um sorriso. Ela tinha 30 anos, trabalhava há 3 na Ventura e havia desenvolvido uma habilidade parecida com a de Renan, mas com um verniz mais suave por cima. Não dizia nada explícito. Apenas sorria no momento certo, 1 milímetro a mais de um lado e todos entendiam. Henrique terminou de digitar, guardou o celular no bolso e caminhou lentamente em direção ao segundo carro exposto no salão, o SUV cinza chumbo. Parou diante dele, olhou para as rodas. Abaixou levemente o corpo para verificar a altura do chassi. Era um gesto técnico, o tipo de verificação que alguém faz quando conhece o que está avaliando. Renan observou. O desconforto cresceu 1 grau. Esse é o modelo Off-Road Premium, disse ele, aproximando-se de novo com o mesmo sorriso de antes, agora ligeiramente mais defensivo. Excelente para quem tem casa de campo ou viaja frequentemente para o interior. Henrique olhou para ele. Sei. Esse modelo tem problema com o sistema de suspensão adaptativa nas versões anteriores a 2023. Já foi corrigido nas últimas? Silêncio. Renan abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu precisaria verificar com o setor técnico. Tudo bem. Henrique se endireitou. Qual é o nome do responsável técnico da unidade? Era uma pergunta direta. Simples, mas ninguém costumava fazê-la logo assim, nesse tom, nessa sequência. Renan sentiu algo que não era exatamente medo, mas que ficava na vizinhança. O Tadeu Meireles. Ele está disponível hoje? Ele normalmente não atende direto clientes que ainda não... Renan parou. Percebeu como a frase soava antes de terminá-la. Que ainda não formalizaram interesse, completou, tentando suavizar o que já havia escapado. Henrique não disse nada. Apenas assentiu uma vez e voltou o olhar para o SUV. Renan ficou parado ao lado dele, num silêncio que havia deixado de ser confortável para o vendedor há alguns minutos. Foi Marcos quem quebrou a tensão, vindo do balcão com as mãos nos bolsos e um tom de voz que tentava soar casual. Posso perguntar qual a sua área de atuação? Porque às vezes a gente consegue condições especiais para a pessoa jurídica, dependendo do segmento. Era a pergunta que Renan queria fazer, mas não havia tido coragem. A leitura de Marcos era a mesma. O homem não parecia se encaixar no perfil de cliente da Ventura, mas havia algo no comportamento dele que criava uma dúvida pequena, irritante, que precisava ser resolvida com uma informação concreta. Consultoria, respondeu Henrique sem elaborar. Consultoria de que área? Marcos insistiu, com um sorriso que não era amigável. Henrique olhou para ele com uma expressão completamente neutra. Avaliação de empresas. A resposta foi curta o suficiente para não revelar nada, mas carregou um peso que nenhum dos dois soube interpretar corretamente. Marcos franziu levemente o senho, tentando entender se aquilo era uma resposta evasiva de alguém sem estrutura real ou uma resposta deliberadamente contida de alguém com mais estrutura do que aparentava. Interessante, disse ele, com um tom que queria dizer o contrário. O gerente da loja, Claudinho, apareceu pela escada que levava ao segundo andar. Tinha 48 anos,
barriga levemente proeminente sob o terno cinza e um radiocomunicador preso ao cinto que raramente usava porque preferia gesticular. Ele percebeu a dinâmica do salão com a antena de quem passou anos naquele ambiente e foi até Renan com passos rápidos, parando ao lado dele sem olhar diretamente para Henrique. "Tudo certo?" perguntou num volume baixo que pretendia ser inaudível, mas não era. "Tudo", disse Renan. "Ele está olhando os modelos." Claudinho avaliou Henrique de relance, com a discrição de quem imagina ser invisível. Carregou uma daquelas expressões de gerente que diz: "Entendi tudo", sem dizer nada. Voltou ao segundo andar sem oferecer ajuda, sem cumprimentar, sem qualquer gesto na direção do visitante. Henrique notou. Anotou mentalmente. Continuou andando. Ele foi até a berlina branca. Passou os olhos pelo painel. Verificou o acabamento da solda na parte interna da porta. Abriu o capô com a trava indicada e olhou o motor por alguns segundos com atenção genuína. Quando fechou o capô, Fernanda havia se aproximado sem que ninguém pedisse. "Esse modelo tem garantia estendida de fábrica", disse ela, com o sorriso treinado e os olhos que faziam questão de verificar mais uma vez os sapatos dele. "Eu sei", disse Henrique. 5 anos para componentes estruturais, 2 para elétrica. Mas quero saber se a unidade oferece algum serviço de acompanhamento pós-venda personalizado ou se trabalha só com o padrão da montadora. Fernanda ficou levemente desconcertada. Não era o tipo de pergunta que ela esperava. Não era o tipo de pergunta que a maioria dos clientes fazia nesse estágio, muito menos clientes que ainda não haviam se sentado com um consultor de vendas. "A gente tem o programa de fidelidade padrão da rede", disse ela, escolhendo as palavras com mais cuidado agora. "A rede ou só essa unidade?" "A rede toda." Henrique assentiu. Olhou para ela por um momento. "Quantas unidades tem a rede?" 17 no Brasil. "E o grupo controlador é o mesmo dos últimos 3 anos, ou houve alguma mudança recente na estrutura?" Fernanda abriu a boca. Fechou. Aquela pergunta estava completamente fora do roteiro que ela conhecia. Nenhum cliente em processo de compra perguntava sobre estrutura de controle acionário. Era uma pergunta de outro universo. "Eu não tenho essa informação de cabeça", disse ela. "Sem problema", respondeu Henrique com a mesma calma absoluta de antes. Ele ficou mais alguns segundos diante da berlina e então voltou ao centro do salão. Ficou parado por um instante, de frente para o sedã preto, como se estivesse tomando uma decisão. Renan, Marcos e Fernanda o observavam de pontos diferentes do salão, cada um com a sua versão do mesmo desconforto, cada um tentando encaixar aquele homem em alguma categoria conhecida e falhando. Foi então que Henrique tirou o celular do bolso, olhou para a tela, discou um número, esperou 2 toques. "Pode vir agora", disse ele. Só isso. Desligou. Renan e Marcos trocaram um olhar. Marcos levantou as sobrancelhas numa expressão entre o sarcasmo e a dúvida. Fernanda virou levemente para o balcão, fingindo verificar algo no computador. "Chamando reforço", disse Marcos em voz baixa, com um sorriso que pretendia ser engraçado. Renan não respondeu, mas o sorriso veio. E foi nesse momento, naquele salão iluminado de maneira perfeita, naquele espaço projetado para fazer as pessoas sentirem que estavam sendo recebidas no mais alto nível de excelência, que começou a construção silenciosa de algo que nenhum deles havia previsto. Henrique guardou o celular. Caminhou até a poltrona de espera perto da entrada, aquela com estofamento em couro branco que parecia nunca ter sido usada, e sentou com a postura ereta de quem está completamente à vontade. Cruzou as mãos sobre o joelho e esperou. Não havia ansiedade nele. Não havia pressa. Havia apenas a calma de quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer e pode se dar ao luxo de aguardar com tranquilidade absoluta. Do balcão, Renan continuava observando. E pela primeira vez, desde que o homem havia entrado pela porta giratória, uma dúvida muito pequena, mas muito real, começou a se instalar em algum lugar no fundo da sua consciência. Algo que ele não conseguia nomear ainda, mas que tinha o peso específico das coisas que, mais tarde, fazem uma pessoa se perguntar em que momento exato ela errou.
Os primeiros 5 minutos depois da ligação passaram com a normalidade artificial de quem tenta parecer que não está prestando atenção em algo que está prestando. Renan voltou a se ocupar com o computador no balcão, mas mantinha o olhar na porta de vidro a cada intervalo de alguns segundos. Marcos foi ao segundo andar com o pretexto de verificar uma ficha. Fernanda digitava algo no sistema, mas os dedos eram lentos demais para que a digitação fosse real. Claudinho havia descido novamente e ficado ao fundo do salão, em pé perto de um suporte de catálogos, com os braços cruzados e uma expressão que tentava transmitir indiferença, mas transmitia observação. Henrique continuava sentado na poltrona branca. Não havia mexido no celular desde a ligação, não havia olhado para o relógio, não havia feito nenhum gesto que indicasse impaciência ou desconforto. Havia apenas ficado ali, com a coluna ereta, as mãos cruzadas sobre o joelho, e o olhar levemente voltado para a entrada, como alguém que aguarda um táxi que sabe que vai chegar na hora certa. Quando a porta giratória se moveu, o primeiro a entrar foi um homem de uns 40 anos, terno grafite escuro, sem gravata, passos firmes. Logo atrás dele, uma mulher de blazer azul marinho com um tablet embaixo do braço e uma expressão de completa neutralidade profissional. O terceiro era mais jovem, talvez 30 e poucos anos, carregando uma pasta fina de couro preto. Nenhum dos três olhou para os carros. Nenhum dos três parou para admirar nada. Caminharam em linha reta pela extensão do salão em direção à poltrona branca onde Henrique estava sentado. O silêncio que caiu sobre o ambiente não foi barulhento. Foi o tipo de silêncio que se instala quando algo muda de configuração e as pessoas presentes ainda estão tentando entender o que mudou. Renan parou de digitar. Marcos apareceu no alto da escada. Fernanda se endireitou. Claudinho se descruzo. O homem de terno grafite chegou até Henrique e estendeu a mão com uma deferência natural, não performática. Doutor Castelo, tudo chegou bem? Henrique se levantou, apertou a mão. Tudo certo, Rodrigo. Pode montar aqui mesmo. Rodrigo assentiu e fez um gesto para o homem mais jovem, que abriu a pasta e começou a organizar documentos sobre a mesinha de centro ao lado da poltrona. A mulher do blazer azul ativou o tablet e ficou de pé levemente afastada, como quem aguarda instrução. Claudinho deu 2 passos em direção ao grupo, com uma expressão de gerente que acabou de perceber que algo saiu do roteiro. Com licença, disse ele, num tom que queria ser de autoridade, mas estava levemente trêmulo. Posso saber quem são os senhores? Rodrigo virou para ele, abriu a pasta fina, retirou um documento e entregou. Claudinho pegou e começou a ler. O que exatamente estava escrito naquele papel, Renan e Fernanda não podiam ver da posição em que estavam, mas o efeito foi visível. A cor no rosto de Claudinho mudou em questão de segundos. Não desapareceu completamente, mas ficou diferente, como o tom da pele de alguém que acaba de receber uma notícia que o obriga a reconfigurar tudo o que achava que sabia. Auditoria interna, disse Rodrigo, com uma calma que era o oposto de qualquer ameaça explícita, mas comunicava algo muito mais eficaz. Representantes do Grupo Venturos, aqui para verificação de protocolo de atendimento ao cliente nesta unidade. Claudinho olhou para o documento, olhou para Rodrigo, olhou para Henrique, que estava de pé ao lado da poltrona, com a mesma expressão que havia tido desde que entrou pela porta giratória. Neutro, atento, completamente no controle. Hoje, disse Claudinho, e a palavra saiu com um peso involuntário que revelava mais do que pretendia. Visitas não são anunciadas, respondeu Rodrigo. Essa é a metodologia. Renan havia descido 2 degraus na escada sem perceber. Marcos apareceu ao lado dele, também sem ter percebido que havia se movido. Os dois estavam olhando para a cena com a expressão de quem assiste a algo que entende racionalmente, mas que o corpo ainda está tentando processar. Claudinho engoliu em seco. Fez um gesto largo com o braço em direção ao fundo do salão. Claro, podem usar a sala de reunião no 2º andar. Fico à disposição para o que precisarem. Não será necessário subir, disse Henrique. Foi a primeira vez que ele falou desde que os 3 chegaram, e o efeito foi o de alguém que estava apenas observando, decidir que chegou o momento de intervir.
Vamos conduzir aqui mesmo, no salão, exatamente como acontece numa visita de cliente. Claudinho abriu a boca, fechou, assentiu. A mulher do blazer azul, Henrique a chamaria de Doutora Patrícia mais tarde, quando os protocolos formais fossem estabelecidos, já havia começado a registrar algo no tablet, com aquela eficiência silenciosa de quem está documentando não para ameaçar, mas porque documentar é simplesmente o que se faz. O homem mais jovem havia separado um conjunto de folhas sobre a mesinha e estava numerando algo no canto de cada uma. Renan foi até o balcão, inclinou-se para Marcos e disse em voz que mal saía da garganta: "O que é isso?" "Não sei", respondeu Marcos, também em voz baixa, mas com a franqueza de quem realmente não sabe. Fernanda estava pálida. Não da palidez dramática das novelas, mas da palidez real de quem está reconstituindo mentalmente os últimos 40 minutos e percebendo que há detalhes que ficaram fora de lugar o tempo todo. Henrique andou lentamente pelo salão, como havia feito antes, mas agora com Rodrigo ao seu lado, e Patrícia ligeiramente atrás, registrando. Parou diante do sedã preto. Ficou em silêncio por um momento, como se revivesse internamente a primeira vez que havia parado ali. Então se virou para o grupo de funcionários reunido ao fundo e disse com uma voz que era baixa, mas chegava a todos: "Gostaria que o Sr. Renan e o Sr. Marcos se aproximassem, por favor." Os dois vieram. Não havia como não vir. Renan chegou primeiro com os ombros levemente enrijecidos e o rosto num esforço visível de manutenção de compostura. Marcos veio logo atrás, com as mãos nos bolsos e uma expressão que ainda tentava parecer despreocupada. Henrique os olhou por um momento sem dizer nada. Esse silêncio inicial era sempre o mais difícil, porque não havia como preenchê-lo com nada útil. Então começou a falar. "Entrei aqui há 38 minutos. Vim a pé, de roupa comum, sem identificação. Demonstrei interesse técnico nos veículos. Fiz perguntas específicas sobre configurações, prazos de entrega, histórico de problemas técnicos e estrutura de serviços pós-venda." Fez uma pausa. "Durante esse tempo, fui recebido com avaliação silenciosa, comentários sobre minha capacidade financeira e sugestões de que eu procurasse modelos mais adequados à minha realidade." Outra pausa. "Tudo isso está registrado no protocolo de observação que conduzi desde a entrada." O rosto de Renan havia perdido a leveza característica do sorriso treinado. Ficou ali, parado, sem nada de especial para cobrir o que estava por baixo. "Eu..." começou ele. "Não precisa responder agora", disse Henrique. Não havia crueldade na voz. Havia algo que era quase pior, a calma absoluta de quem já tirou todas as conclusões que precisava tirar e não precisa de mais nenhuma informação para fundamentar o que vai acontecer a seguir. Rodrigo abriu um dos documentos da pasta e começou a ler em voz baixa, para o registro de Patrícia. Claudinho havia ficado imóvel ao fundo do salão, com o papel da auditoria ainda na mão, como alguém que segura um objeto e esqueceu que está segurando. E foi nesse momento, com a tarde dourada entrando pelas vidraças da fachada e os carros de R$900 mil expostos sob luzes perfeitamente calibradas, que todos na Ventura Premium compreenderam que aquela quinta-feira havia mudado de forma irreversível. Não com barulho, não com confronto, com uma ligação de 3 palavras e 38 minutos de silêncio observador. A sala dos fundos da Ventura Premium era usada normalmente para reuniões de equipe às segundas-feiras de manhã e para os papos rápidos de Claudinho com os vendedores quando alguma meta estava abaixo do esperado. Tinha uma mesa oval de madeira escura, 6 cadeiras estofadas em tecido cinza, um quadro branco com marcadores coloridos numa bandeja de metal e uma televisão na parede que ninguém usava. A sala cheirava levemente a café velho e ar-condicionado. Era um ambiente funcional, sem nenhuma das pretensões do salão principal. Foi ali que Claudinho se sentou às 17 horas daquela quinta-feira, sozinho, com os cotovelos sobre a mesa e as mãos cobrindo parcialmente o rosto. O papel da auditoria estava à sua frente aberto, com o logo do Grupo Venturos impresso no cabeçalho. Um grupo que ele sabia que existia, que sabia que era o controlador da rede,
mas com quem jamais havia tido contato direto em 5 anos como gerente da unidade. Do lado de fora da sala, no salão, a situação havia se reorganizado com uma eficiência que o incomodava mais do que qualquer confronto aberto poderia ter incomodado. Renan havia sido orientado a permanecer disponível para uma entrevista formal com Rodrigo. Marcos havia sido encaminhado à recepção do segundo andar. Fernanda estava respondendo a um questionário em papel que o jovem da pasta havia distribuído com uma impessoalidade que deixava claro que aquilo não era uma conversa, era uma coleta. E Henrique Castelo estava sentado no balcão principal, do lado de dentro do vidro, com Patrícia ao seu lado, revisando o registro do protocolo de observação com a mesma calma com que havia avaliado os carros mais cedo. Era uma visão estranha de se observar pela janela da sala. O homem de camisa simples e sapatos marrons sentado no balcão de mármore da concessionária de luxo, não como cliente, mas como a pessoa mais importante naquele espaço. Claudinho respirou fundo, tirou o celular do bolso. Ligou para o número direto que tinha da supervisão regional, um homem chamado Fabrício, que costumava aparecer na unidade a cada 2 meses para verificar resultados. A chamada foi atendida no segundo toque. Fala, Claudinho. Fabrício, preciso te contar uma coisa que está acontecendo aqui agora. Houve uma pausa. Já sei, disse Fabrício. O tom era diferente do habitual. A matriz me avisou há pouco. Não mexa em nada. Deixa o processo seguir. Mas eu preciso entender... Claudinho. A voz ficou mais firme. Deixa o processo seguir. A ligação terminou. Claudinho ficou olhando para o celular por alguns segundos e então o colocou de volta sobre a mesa com o cuidado de quem deposita algo frágil. No salão, Henrique havia se levantado e estava caminhando novamente pela extensão do espaço expositivo, dessa vez com uma prancheta de Patrícia visível entre eles. Ele apontava para elementos do ambiente enquanto falava, e ela registrava. Era uma verificação metódica, sinalização, disposição dos veículos, visibilidade dos preços, organização dos materiais informativos, condição dos espelhos retrovisores posicionados para visualização. A mesma atenção que ele havia trazido como cliente, ele agora exercia de forma declarada, e o efeito sobre o ambiente era o de uma lupa que revela o que a vista desarmada não alcança. Renan estava sentado diante de Rodrigo, numa das poltronas de espera. A gravação no celular de Rodrigo estava sobre a mesinha entre eles, o ícone piscando com discreção. A conversa havia começado com perguntas sobre os procedimentos padrão de recepção ao cliente, e Renan havia respondido com a desenvoltura de quem conhece o manual. Mas as perguntas foram ficando mais específicas. Quando o cliente entrou, disse Rodrigo, qual foi o primeiro elemento que você utilizou para determinar a abordagem de atendimento? Renan hesitou. Postura, o interesse demonstrado. Em quanto tempo você se aproximou para o primeiro contato desde a entrada dele? Mais hesitação. Uns 2, 3 minutos. O padrão da rede é de até 1 minuto para primeiro contato com visitante em salão ativo. Rodrigo disse aquilo sem inflexão, como uma informação, não uma acusação. Mas o efeito era o mesmo. O que determinou o tempo maior nesse caso? Renan olhou para as mãos. Havia algo ali que era honesto, não de escolha, mas por esgotamento das alternativas. Eu precisava avaliar o perfil antes. Perfil de quê? Pausa. De cliente. Você faz essa avaliação com todos os visitantes? A resposta não veio imediatamente. E foi essa pausa, mais do que qualquer palavra, que Rodrigo registrou com mais atenção. No segundo andar, Marcos estava respondendo às perguntas do jovem de pasta com um estilo diferente, mais defensivo, mais técnico. Ele havia se recuperado do impacto inicial com maior velocidade do que Renan e tentava agora reconfigurar os eventos da tarde de uma maneira que soasse aceitável. Mas as perguntas do jovem, cujo nome era Vinícius, como estava no crachá discreto que usava, eram projetadas de forma que as respostas precisavam ser diretas ou soavam evasivas demais para servir a qualquer propósito de defesa. Quando você fez o comentário sobre o seguro do veículo,
disse Vinícius num tom de voz completamente neutro. Estava se referindo a quê, especificamente? Marcos franziu o senho. Que comentário? O comentário feito ao Sr. Renan sobre o cliente não saber o custo do seguro. Silêncio. Marcos olhou para o gravador, olhou para Vinícius. Foi uma observação informal, entre colegas. Feita dentro do salão, a menos de 4 metros do cliente. Vinícius não elevou a voz, não modificou a expressão. Apenas disse o que havia para dizer. Continuamos. Marcos assentiu com um movimento de cabeça pequeno demais para ser chamado de concordância, mas suficientemente visível para ser registrado. De volta ao salão, Henrique havia terminado a verificação do ambiente físico e se aproximado de Fernanda, que ainda estava com o questionário incompleto à sua frente. Ela levantou os olhos quando ele se sentou na cadeira do lado, não de frente, lado a lado, o que criava uma dinâmica ligeiramente diferente da interrogação formal que estava acontecendo com os outros. Posso fazer algumas perguntas enquanto você termina o questionário? Disse ele. Sim, disse Fernanda. A voz estava estável, mas havia um esforço visível por trás disso. Quando eu perguntei sobre a estrutura acionária do grupo, disse Henrique, o que passou pela sua cabeça? Fernanda ficou alguns segundos em silêncio. Então, com uma honestidade que não parecia calculada, achei que era uma pergunta estranha para alguém que estava comprando um carro. Por quê? Porque cliente não pergunta isso. O que cliente pergunta? Ela pensou. Cor, parcela, prazo, garantia. Henrique assentiu devagar. E se um cliente perguntar outra coisa, o que isso significa? Fernanda olhou para ele com uma expressão que era, pela primeira vez, desde que o dia havia começado a desmoronar, completamente sincera. Que eu devia prestar mais atenção. Foi a resposta mais direta e mais útil que Henrique havia ouvido em toda aquela tarde. Ele registrou isso internamente, não como absolvição, mas como um dado relevante sobre a pessoa à sua frente. Lá fora, o sol havia descido o suficiente para mudar o ângulo da luz que entrava pelas vidraças, e os carros do salão projetavam sombras alongadas no piso de mármore. A Ventura Premium, que todas as manhãs abria suas portas como um templo do exclusivo, estava sendo medida, pesada e documentada com uma precisão que nenhum dos seus funcionários havia antecipado quando chegaram ao trabalho naquela quinta-feira. E o processo ainda não havia terminado. Às 18h20, quando a luz da tarde havia cedido lugar às luminárias externas da Faria Lima e o movimento de pedestres na calçada havia trocado de ritmo, o protocolo formal da auditoria foi encerrado com a assinatura de Rodrigo, num conjunto de documentos que Vinícius organizou em ordem numérica, dentro da pasta preta. Patrícia desativou o tablet e o colocou embaixo do braço, com a impessoalidade técnica de quem fecha uma ferramenta de trabalho. A sessão havia durado exatamente 2h42. Renan estava de volta ao balcão, mas diferente de antes. A postura era a mesma externamente, o terno ainda ajustado, o cabelo ainda no lugar, mas havia algo no conjunto que havia desaparecido, aquela leveza performática que era a base do personagem que ele construía para o ambiente de trabalho. O que ficou no lugar dela era algo mais pesado e, em certa medida, mais verdadeiro. Rodrigo se aproximou dele com uma seriedade que não era hostil. Sr. Renan, em função do que foi documentado hoje, você será afastado do atendimento ao cliente até que a supervisão da rede conclua a análise interna. Isso será comunicado formalmente amanhã pela manhã pela gerência regional. Renan ouviu sem reagir visivelmente. Assentiu uma vez. Rodrigo já estava se virando quando Renan disse, com uma voz que era diferente de tudo o que havia usado antes. Eu entendi errado a situação desde o começo. Rodrigo parou, virou para ele. Como assim? Eu tinha uma ideia de quem ele era antes de ouvi-lo. Pausa. Decidi antes de saber. Era uma confissão pequena no volume, mas grande no que custava fazer. Rodrigo a recebeu sem julgamento adicional, registrou mentalmente e assentiu antes de seguir em frente. Marcos foi comunicado de forma semelhante.
com a diferença que o afastamento dele seria acompanhado de uma revisão mais ampla, porque as perguntas de Vinícius haviam revelado um padrão de comportamento que não se limitava ao episódio daquela tarde. Havia outras situações, outros clientes, uma forma de operar que havia se normalizado de maneira progressiva dentro do espaço do salão. Claudinho saiu da sala dos fundos pouco antes de Rodrigo ir até ele. Havia recomposto a expressão de gerente, mas o papel da auditoria que carregava na mão, amassado levemente nas bordas de tanto ser segurado, entregava o estado interno. A conversa foi formal, direta e breve. A gerência da unidade seria submetida a uma revisão de conduta dentro do processo que se iniciava naquele momento. Não havia uma comunicação de afastamento imediato, mas havia um compromisso de relatório à diretoria em 48 horas. Claudinho ouviu tudo, assinou onde era necessário e perguntou apenas uma coisa: "O senhor Castelo vai voltar?" Rodrigo respondeu que sim, sem prazo, sem contexto adicional. Quando os três da auditoria saíram pela porta giratória de vidro com os seus documentos e o seu tablet, o salão ficou com os 4 funcionários que restavam e os carros imóveis sob as luzes técnicas, e o silêncio ali tinha uma qualidade diferente do silêncio normal de final de expediente. Era o silêncio de quem acabou de entender que algo mudou, mas ainda não sabe exatamente o tamanho da mudança. Henrique havia saído antes deles. Poucos minutos antes do fechamento formal do protocolo, ele havia se levantado, cumprimentado Rodrigo com um aperto de mão breve e saído pela mesma porta giratória por onde havia entrado, com a mesma camisa, os mesmos sapatos marrons, o mesmo celular sem capinha. Nada tinha mudado nele externamente. Era exatamente a mesma imagem que havia provocado risadas poucas horas antes. Na calçada, o ar estava mais fresco. Ele caminhou as 2 quadras até onde havia estacionado o Corolla branco, abriu a porta com a chave física, porque nunca havia configurado a abertura automática, e entrou. Ficou por alguns segundos com as mãos no volante sem ligar o carro. Não era hesitação. Era o intervalo que ele costumava dar a si mesmo entre o fim de um processo e o início do próximo. O celular vibrou. Era uma mensagem de Adriana. "Confirmado para amanhã às 9 horas com o jurídico. Quer que eu mande a pauta?" Ele digitou. "Pode mandar. E coloca 15 minutos antes para eu revisar sozinho." Adriana respondeu com um ok e um horário. Henrique ligou o carro e entrou no fluxo da Faria Lima. A cidade naquele horário era densa e barulhenta, com os faróis criando reflexos no asfalto ainda úmido de uma chuva rápida que havia caído enquanto ele estava dentro da Ventura. Ele dirigiu sem pressa, com a rádio num volume baixo, tocando algo que não era específico o suficiente para nomear. 20 minutos depois, o Corolla parou diante de um edifício residencial em Pinheiros. Não era o tipo de prédio que aparecia em revistas de arquitetura, mas tinha uma solidez discreta que comunicava permanência. Henrique estacionou na vaga coberta, pegou apenas o celular e subiu de elevador até o 12º andar. O apartamento era maior do que o prédio prometia por fora. Tectos altos, piso de concreto polido, livros em estantes que cobriam a parede inteira da sala, uma cozinha integrada com bancada de pedra escura. Havia um piano de cauda num canto que tinha a poeira discreta de algo que é amado, mas usado com moderação. A vista era para os telhados irregulares de Pinheiros, com a linha do metrô visível ao longe, e além dela as torres da Paulista acesas contra o céu escuro. Ele preparou um café no método coador, com água na temperatura certa e tempo de extração medido por hábito. Ficou de pé na cozinha bebendo devagar, olhando para o apartamento com aquela expressão de quem está em paz com o espaço onde vive, não porque é perfeito, mas porque é verdadeiro. O celular vibrou de novo. Dessa vez, era um número que começava com DDI. Ele atendeu. "Henrique!" A voz do outro lado era de um homem mais velho, com um sotaque levemente diferente, nordestino com anos de São Paulo por cima. "Como foi hoje?" "Como o esperado", disse Henrique. "A unidade tem um problema de cultura, não só de procedimento. Os funcionários individuais são sintoma, o ambiente é a causa. Conclusão? Preciso de 1 semana para redigir o relatório completo."
Mas o básico você já pode antecipar para o conselho. Essa unidade precisa de intervenção estrutural, não de treinamento pontual. Houve uma pausa. Você sabe o que isso significa em termos de custo de reestruturação? Sei, Henrique terminou o café. E sei o que significa em termos de custo de reputação se não for feito. A escolha é da diretoria. Outra pausa, mais longa dessa vez. Você vai aparecer no conselho da semana que vem? Pretendo. Bem, o tom mudou levemente, ficou mais pessoal. Você foi o único que insistiu para que a gente implementasse esse protocolo de visitas incógnitas. Eu quero ouvir sua análise completa antes de qualquer decisão. Henrique colocou a xícara na pia. Você vai ouvir. A ligação terminou. Ele ficou olhando para a cidade por alguns segundos pela janela da cozinha. Havia algo que não era satisfação na expressão dele. Era mais próximo de uma responsabilidade cumprida, o sentimento específico de quem fez o que havia para ser feito e sabe que o trabalho de verdade começa depois. Porque o que havia acontecido na Ventura Premium naquela tarde não era um caso isolado. Era uma amostra. E Henrique sabia, melhor do que qualquer pessoa naquele prédio iluminado da Faria Lima, exatamente o tamanho do que aquela amostra representava. A semana seguinte começou com uma reunião de conselho que durou 3 horas e 20 minutos no 24º andar de uma torre na Avenida Paulista. A sala tinha vista para os dois lados. De um lado, os prédios compactos do centro histórico, do outro a expansão vertical em direção aos jardins. Era um ambiente de trabalho sério, projetado para comunicar que as decisões tomadas ali tinham peso. E tinham. Henrique Castelo chegou com 7 minutos de antecedência, como era seu hábito. Vestia uma camisa azul clara com colarinho levemente diferente da anterior, calça escura bem cortada, sapatos de couro preto. Continuava sem nenhum detalhe ostensivo. Nada de abotoaduras visíveis, nada de relógio que pedisse atenção. Mas havia uma diferença sutil entre a maneira como ele entrou naquela sala e a maneira como havia entrado na Ventura. Aqui, as pessoas que o viram passar levantaram levemente os olhos com um reconhecimento que não precisava de apresentação. O conselho era composto por 8 pessoas. 3 eram executivos da operação da rede, o CEO da Venturos do Brasil, a diretora de operações e o head de expansão. 2 eram representantes de fundos de investimento com participação no grupo. 1 era o consultor jurídico. E 2 eram acionistas diretos, que participavam dos conselhos com frequência variável, dependendo da pauta. Um desses 2 era Henrique. Quando o relatório da visita à Ventura Premium foi apresentado, havia um clima que não era exatamente desconfortável, mas que tinha a atenção específica de quem está prestes a receber informação que já suspeita e, ainda assim, preferia não confirmar. O CEO, Maurício Andrade, tinha 61 anos, uma presença física de quem havia passado a vida inteira em ambientes de negociação e havia aprendido a não deixar transparecer reação prematura. Mas quando os dados foram colocados na tela, as falas documentadas, a linha do tempo do atendimento, os desvios do protocolo padrão verificados em múltiplos pontos da visita, ele ficou imóvel por um momento que todos notaram. Isso não é uma falha individual, disse Henrique, depois que o relatório havia sido lido. É o resultado de um ambiente onde o julgamento pela aparência foi normalizado ao longo do tempo, provavelmente gradualmente, provavelmente sem que ninguém tomasse uma decisão explícita de que esse seria o padrão. Mas chegou a um nível onde se tornou visível e documentável em menos de 40 minutos de observação. A diretora de operações, Silvana, olhou para os dados na tela. Quantas outras unidades você avalia que têm o mesmo problema? Não sei. Essa é a pergunta certa e a resposta é: precisamos verificar. Ele abriu uma apresentação simples no seu notebook, compartilhou com o projetor. Eu recomendo um ciclo de visitas incógnitas sistemáticas em todas as 17 unidades ao longo dos próximos 3 meses. Metodologia padronizada, equipe treinada, relatório comparativo ao final. Isso tem um custo, disse um dos representantes dos fundos, Marcos Bettencourt, com a objetividade de quem traduz tudo em números. Tem,
concordou Henrique, e é significativamente menor do que o custo de uma crise de reputação em redes sociais quando um cliente documenta e publica um episódio como o de quinta-feira. Fez uma pausa. O que, neste caso específico, não aconteceu por razões óbvias, mas poderia ter acontecido. E vai acontecer em alguma outra unidade se não fizermos nada. Maurício Andrade ficou em silêncio por alguns segundos. Então, quero o plano detalhado de implementação em uma semana. Equipe, cronograma, metodologia e custo por unidade. Já tenho uma proposta preliminar, disse Henrique, e abriu o próximo documento. A reunião seguiu por mais 2 horas. Quando terminou, as decisões haviam sido tomadas com uma clareza que o relatório havia tornado inevitável. A unidade da Faria Lima seria submetida a um processo de reestruturação de equipe e cultura, conduzido pela Diretoria de Operações com suporte externo. O processo de visitas sistemáticas seria aprovado e iniciado no prazo de 30 dias, e um grupo de trabalho seria formado para revisar os protocolos de atendimento de toda a rede à luz do que havia sido identificado. Henrique saiu da reunião com Silvana ao seu lado, ambos caminhando em direção ao elevador. Você sabia o que ia encontrar quando entrou naquela loja? Ela perguntou. Tinha uma hipótese, ele respondeu, com base nos indicadores de satisfação daquela unidade nos últimos 2 anos. Estava abaixo da média da rede em cliente de perfil não convencional, a classificação que o sistema usa para clientes que chegam sem marcadores visíveis de alto poder aquisitivo. Silvana franziu o senho. E essa categoria existe formalmente no sistema? Não com esse nome, mas o padrão existe nos dados. Fui verificar se o dado correspondia à realidade. Pressionou o botão do elevador. Correspondia. As portas abriram. Eles entraram. Por que você não foi de carro? Perguntou Silvana com a curiosidade direta de quem também é boa em fazer as perguntas certas. Porque ir de carro muda a variável que eu estava testando, disse ele. As portas fecharam. Havia um detalhe que Silvana não havia perguntado e que Henrique não havia oferecido espontaneamente, porque não era o momento. Mas era um detalhe que, mais cedo ou mais tarde, precisaria entrar na conversa. O programa de visitas incógnitas não havia sido uma ideia que Henrique havia tido naquela semana, nem naquele mês. Era algo que ele havia proposto formalmente ao Conselho 18 meses antes, numa reunião onde a proposta havia sido recebida com educação e arquivada com eficiência. O que havia mudado não era a ideia, era o contexto. E o contexto havia mudado porque os dados de satisfação da rede haviam continuado a deteriorar de forma lenta, mas mensurável, até o ponto em que ignorar a proposta exigia mais esforço do que implementá-la. Do lado de fora, na rua, enquanto Henrique esperava o Corolla numa vaga de rótulo azul, o celular tocou. Número que ele conhecia. Fabrício, disse ele atendendo. Henrique, queria ligar antes do comunicado formal. Era a voz do supervisor regional mais contida do que o normal. A Fernanda pediu para ser mantida. Disse que foi a única que admitiu o erro. Você viu isso no relatório? Vi. E qual é a sua posição? Henrique ficou em silêncio por um momento. Minha posição é que admitir o erro não desfaz o erro, mas diz algo sobre a pessoa. E o que eu precisava avaliar era o padrão sistêmico, não destruir indivíduos. Se a reestruturação for bem conduzida, há espaço para quem decide mudar. Pausa. Mas isso é uma decisão da operação, não minha. Entendido. Fabrício respirou. Você sempre foi duro, mas nunca foi injusto. Duro é quando o padrão é claro e as consequências são proporcionais, disse Henrique. O resto é pessoal e pessoal não ajuda. A ligação terminou. O Corolla chegou. Henrique entrou no banco traseiro desta vez. Havia pedido um motorista para o dia porque tinha leitura para fazer no caminho de volta. Abriu um documento no tablet que tinha levado na mochila e começou a ler um relatório de outra unidade, numa cidade diferente, com um conjunto de indicadores que criavam um padrão parecido com o que ele havia visto na Faria Lima. São Paulo passava lá fora pela janela, densa e indiferente, como sempre.
E Henrique lia com a concentração silenciosa de quem sabe que o trabalho real raramente acontece no momento em que fica visível para os outros. Acontece antes, na leitura cuidadosa dos dados, na escolha precisa da pergunta, na decisão de ir a pé, de camisa comum, para verificar com os próprios olhos o que o papel já sugeria. Que havia uma terceira camada nessa história que ainda não havia sido revelada para ninguém fora do conselho. Uma camada que mudaria, retroativamente, o significado de tudo o que havia acontecido na Aventura Premium naquela quinta-feira. Mas essa parte viria no momento certo, quando as condições fossem as adequadas para que ela tivesse o peso que merecia. 3 semanas depois da visita, a Aventura Premium da Faria Lima reabriu após 4 dias de fechamento para o que havia sido comunicado externamente como atualização de sistemas e renovação de ambiente. Internamente, todos os que faziam parte da equipe naquela quinta-feira sabiam que aquilo era algo diferente. 2 funcionários não voltaram. Claudinho havia sido realocado para a supervisão administrativa de uma unidade menor em Guarulhos, numa decisão que foi comunicada como lateral, mas que ninguém interpretou dessa forma. Renan voltou. Isso havia surpreendido algumas pessoas, inclusive o próprio Renan. O processo havia sido longo para o intervalo de 3 semanas. Havia uma reunião formal com RH, um treinamento obrigatório de 2 dias num programa que a rede havia desenvolvido anos antes, mas nunca implementado de forma consistente, e uma entrevista final com a nova gerente da unidade. Uma mulher chamada Cristina, que havia sido promovida da unidade de Moema, com um histórico de indicadores que a tornava a escolha óbvia para quem estava reconstruindo o ambiente daquela loja. Cristina tinha 42 anos, cabelo curto, um jeito de falar direto que não era ríspido, mas também não deixava espaço para interpretação dupla. Na entrevista com Renan, ela havia perguntado uma única coisa antes de qualquer outra. Por que você quer voltar? Renan havia ficado em silêncio por um momento que era genuíno, não calculado. Então disse, porque ainda não aprendi a fazer direito. E sair agora seria a maneira mais fácil de não ter que aprender. Cristina havia-o olhado por alguns segundos. Então, você começa na segunda. Havia uma diferença no salão quando Renan voltou. Não era uma diferença óbvia na estrutura do ambiente. Os mesmos carros, o mesmo mármore, as mesmas luzes calibradas. Era uma diferença de temperatura, a sensação de que as regras não escritas do lugar haviam sido reescritas, desta vez em voz alta, e que todo mundo presente tinha ouvido. O protocolo de atendimento foi revisto e impresso em versão plastificada para cada ponto do balcão. Não era um documento longo nem complicado. Recepcionar todo visitante em até 1 minuto, sem avaliação prévia de perfil, com informação completa sobre todos os modelos independente da faixa percebida de interesse. Parecia simples, e era. A questão era que simples nunca havia sido o mesmo que fácil. Enquanto isso, em outros pontos da cidade e em outras cidades, o ciclo de visitas incógnitas que Henrique havia proposto havia começado a produzir dados. Das 6 unidades já visitadas, 3 apresentavam padrões preocupantes. Uma delas, em Alphaville, havia gerado um relatório ainda mais detalhado do que o da Faria Lima, com documentação de episódios que iam além do atendimento diferenciado e tocavam em práticas de precificação variável que a diretoria jurídica precisaria avaliar com cuidado. Henrique estava no seu apartamento em Pinheiros, numa tarde de terça-feira, quando Adriana ligou com a atualização dos dados. Alphaville está com o relatório preliminar pronto. Rodrigo manda em 2 horas. Já vi o esboço, disse ele. Antes de fechar, precisa verificar o item 4 da seção 2. Há uma interpretação possível que pode ser refutada se não estiver bem fundamentada. Entendido. Mais alguma coisa? Tem alguma atualização da Fernanda? Pausa. Ela foi promovida a supervisora de atendimento na nova estrutura da Faria Lima. Cristina fez o pedido na semana passada. Henrique ficou em silêncio por um momento. Tudo bem. Havia algo nessa informação que ele recebia com mais do que indiferença profissional. Fernanda havia sido a única que, no momento de maior pressão, havia respondido com honestidade sem cálculo. Era um detalhe pequeno
que fazia diferença no retrato completo que ele havia construído daquele ambiente. E que, no fundo, era exatamente o tipo de dado que os indicadores formais de satisfação de cliente nunca capturavam. Mas havia algo mais acontecendo nessa semana de terça-feira. Algo que Adriana não sabia, que Rodrigo não sabia, que a maior parte do conselho ainda não havia processado completamente. Uma informação que havia circulado internamente após a reunião do conselho e que estava prestes a se tornar oficial. O Grupo Venturos havia recebido uma proposta de fusão de um conglomerado europeu com operação em 19 países. E a due diligence para avaliar essa proposta incluía, entre outros critérios, uma avaliação da cultura organizacional das unidades da rede. Exatamente o tipo de avaliação que o processo de visitas incógnitas de Henrique estava produzindo. O timing havia parecido coincidência para quem não sabia. Para quem sabia, não era coincidência nenhuma. Maurício Andrade havia ligado para Henrique na sexta anterior com uma pergunta que poucos tinham condições de fazer de forma tão direta. Você sabia da proposta de fusão quando propôs o programa de visitas? Sabia que havia interesse europeu no grupo há pelo menos 8 meses, disse Henrique. E sabia que qualquer processo de due diligence profissional examinaria a cultura organizacional. A proposta era necessária independentemente da fusão. A fusão apenas tornava o calendário mais relevante. Maurício ficou em silêncio por alguns segundos. Então, você nunca age em apenas uma direção ao mesmo tempo. Problema é sempre múltiplo, respondeu Henrique. A solução tem que acompanhar. De volta à terça-feira, ele fechou o notebook com o esboço do relatório de Alphaville e ficou olhando para a parede de livros da sala. Havia um volume de filosofia de gestão entre uma coleção de romances e um conjunto de relatórios encadernados de anos anteriores. O livro estava com o lombo levemente desgastado. Era claramente um que havia sido lido mais de uma vez. O celular tocou. Era um número que ele não reconheceu imediatamente. Atendeu. Senhor Castelo? A voz era jovem, feminina, com um nervosismo específico de quem preparou o que ia dizer, mas ainda assim hesita no começo. Sim, meu nome é Fernanda Rios. Trabalho na Ventura Premium da Faria Lima. Fui promovida essa semana para a supervisão de atendimento. Uma pausa. Eu sei que não deveria ligar diretamente, mas consegui o contato com o RH corporativo e pedi que repassassem. Quero pedir desculpas pessoalmente pelo que aconteceu. Henrique ficou em silêncio por um momento. Havia algo nessa ligação que era incomum, não pela iniciativa em si, mas pela forma. Não havia nada na fala de Fernanda que soasse estratégico. Não havia cálculo sobre como a ligação seria recebida. Era apenas o gesto de alguém que havia decidido que queria fazer aquilo e havia encontrado um caminho para fazer. Aceito, disse ele, com uma simplicidade que correspondia à honestidade da abordagem dela. Obrigada. Uma pausa. Posso perguntar uma coisa? Pode. Quando o senhor estava sentado naquela poltrona branca, depois da ligação, esperando os outros chegarem, o senhor sabia exatamente o que ia acontecer? Henrique olhou pela janela para os telhados de pinheiros. Sabia o que era possível que acontecesse, disse ele. O que de fato acontece nunca é exatamente igual ao que foi planejado. O que importa é estar pronto para as variações. Houve uma pausa longa do outro lado. Então, isso faz sentido. É uma boa orientação para a supervisão de atendimento também, disse Henrique. Fernanda deu uma risada pequena e genuína. Depois, obrigada, Sr. Castelo. Boa sorte, Fernanda. A ligação terminou. Ele ficou olhando para a cidade por mais alguns segundos. Então voltou ao notebook, abriu o relatório de Alphaville e continuou de onde havia parado. A reunião de conselho extraordinária foi convocada para uma segunda-feira de manhã, com a pauta oficial descrita apenas como apresentação de dados externos e deliberação estratégica. Era o tipo de linguagem que o conselho usava quando o assunto era grande o suficiente para não ser nomeado diretamente num e-mail, que circularia por múltiplas caixas de entrada antes de chegar ao destinatário final. Henrique chegou 10 minutos antes, como sempre.
Desta vez de terno, porque havia avaliado que a reunião pedia aquilo. Não um terno de ostentação, um terno de trabalho azul escuro discreto, sem lapela elaborada, sem detalhe que pedisse atenção. A mensagem era a mesma de sempre: presença sem performance. Maurício Andrade estava de pé perto da janela quando Henrique entrou. Virou-se com uma expressão que combinava satisfação e gravidade no mesmo tom, o que era o traço característico de quem passou décadas tomando decisões que tinham consequências reais. Bom dia, Henrique. Bom dia, Maurício. Você leu o que mandei ontem à noite? Li. A proposta havia chegado formalizada na última sexta. O Grupo Aresmont, conglomerado com sede em Lyon e operações em 19 países europeus e 4 asiáticos, havia apresentado uma oferta vinculante pelo controle majoritário do Grupo Venturos Brasil. O valor era expressivo, acima do que qualquer avaliação de mercado havia projetado nos últimos 2 anos. Mas havia condições. Havia sempre condições. A principal delas era a que mais importava naquele momento. O Grupo Aresmont havia incluído na oferta uma cláusula de avaliação de integridade operacional. Em termos práticos, isso significava que qualquer processo em andamento de revisão de conduta ou reestruturação cultural dentro da rede seria examinado como parte da due diligence. Empresas que chegavam a uma fusão no meio de crises de reputação chegavam com o preço reduzido. Empresas que chegavam com processos de autocorreção documentados e em andamento chegavam com outro tipo de conversa. O programa de visitas incógnitas que Henrique havia proposto e que havia começado com a visita à Faria Lima naquela quinta-feira era agora, retroativamente, um dos ativos mais relevantes da negociação. O conselho foi reunindo ao longo dos 15 minutos seguintes. Quando todos estavam sentados, Silvana assumiu a condução com uma síntese que foi direto ao ponto. A oferta do Aresmont estava na mesa. O prazo para a resposta era de 21 dias e havia 3 decisões interrelacionadas a tomar: a continuidade do processo de reestruturação cultural da rede, a resposta à proposta de fusão e a posição de cada membro do conselho em relação ao que aconteceria com a estrutura de controle depois da eventual integração. Foi nesse ponto que a revelação veio. No condrama. Com a sobriedade de quem apresenta um fato relevante que o outro lado ainda não processou completamente. Silvana abriu um documento na tela. Era um organograma acionário do Grupo Venturos Brasil. Havia nomes conhecidos: Maurício com sua participação histórica, os 2 fundos com suas cotas, os demais sócios menores. E havia uma linha que apontava para uma holding cujo nome, Castelo Participações, não era amplamente conhecido fora do círculo mais restrito do conselho. A Castelo Participações, disse Silvana, com a precisão de quem escolheu aquele momento deliberadamente para nomear o que estava na tela, detém atualmente 12,8% do Grupo Venturos Brasil, distribuídos em participações diretas e indiretas adquiridas ao longo de 6 anos. Ela olhou para Henrique. O que significa que o Sr. Castelo, além de sua função como consultor independente da rede, é também um dos acionistas do grupo. O silêncio que se seguiu foi o tipo que tem textura. Não havia surpresa completa em todos os rostos. Maurício já sabia, Silvana já sabia, e o consultor jurídico havia gerenciado os aspectos legais dessa posição. Mas havia membros do conselho que não haviam cruzado essas informações. E havia representantes dos fundos que estavam processando as implicações dessa dupla posição em tempo real. Marcos Bettencourt, o representante do fundo que havia mencionado o custo das visitas incógnitas, ficou olhando para a tela por alguns segundos. Então olhou para Henrique. Você propôs o programa de visitas como consultor externo, mas tem participação no grupo como acionista. Correto, disse Henrique. O que torna o programa simultaneamente uma recomendação de serviço e uma decisão de acionista. Também correto. Isso não cria um conflito? Henrique respondeu com uma pausa calculada. Não para ganhar tempo, mas para dar peso ao que viria. Só haveria conflito se os 2 interesses fossem divergentes,
Como consultor, minha recomendação era que a rede precisava de autocorreção cultural para manter o padrão de excelência que justifica o posicionamento premium. Como acionista, meu interesse é que o grupo preserve e amplie seu valor. Fez uma pausa. Esses dois interesses apontam para a mesma direção. Bettencourt ficou em silêncio. Depois, e a proposta de fusão? Como acionista, tenho direito a voto na deliberação, mas minha recomendação técnica, no papel de consultor, é independente do resultado do voto. Henrique abriu o documento que havia preparado. O que eu posso oferecer ao Conselho é uma análise da oferta do Aresmont que separa os dois papéis com clareza, onde estou agindo como avaliador técnico e onde estou exercendo uma preferência como acionista. Isso está documentado nesse material. O consultor jurídico, que havia ficado em silêncio até aquele momento, disse: do ponto de vista regulatório, a posição está dentro do que é permitido, desde que haja transparência na deliberação. E há. Maurício fez um gesto lento com a cabeça, que era aprovação e encerramento simultâneos. Continuamos. A reunião seguiu por mais 2 horas. Ao final, a decisão havia sido tomada por maioria. O Conselho autorizaria uma resposta formal de interesse à proposta do Aresmont, com abertura de due diligence a ser conduzida nos 45 dias seguintes, e com o compromisso de apresentar ao comprador os dados completos do programa de reestruturação cultural da rede como parte do material de apresentação. Quando os outros saíram, Maurício ficou com Henrique na sala vazia. A cidade do lado de fora da janela estava naquele estado de movimento constante que São Paulo nunca abandona completamente. Você calculou o timing, disse Maurício. Não era uma pergunta. Calculei que havia um momento em que todas as variáveis estariam no ponto certo, disse Henrique. A proposta do Aresmont, o programa de visitas, a reestruturação da rede, cada uma dessas coisas é necessária por si mesma, mas quando convergem no mesmo período, o resultado é diferente do que seria se fossem separadas. E a visita à Faria Lima foi o ponto de partida deliberado. Foi a primeira unidade com os indicadores mais críticos. Henrique recolheu os documentos na sua pasta. Se o episódio tivesse sido diferente, o relatório seria diferente. Não estava encenado. Estava disponível para acontecer. E aconteceu. Maurício ficou olhando para ele por um longo momento. Havia algo na expressão do homem mais velho que era difícil de nomear. Não era exatamente admiração, porque era mais complexo do que isso. Era o reconhecimento de alguém que havia visto muita coisa ao longo de muitos anos e ainda assim estava na presença de uma forma de operar que era genuinamente diferente. Você nunca precisou de um cargo com título, disse Maurício. Títulos dizem o que alguém é, respondeu Henrique. O que interessa é o que alguém faz. Saiu com a pasta embaixo do braço, cruzou a sala, apertou o botão do elevador e esperou com a paciência de sempre. As portas abriram. Ele entrou, e enquanto o elevador descia pelos 24 andares, ele abriu o celular e começou a redigir uma nota para Adriana com os próximos passos. O trabalho continuava, como sempre havia continuado, independente de quem estava olhando e de quem não estava. 2 meses depois daquela quinta-feira na Faria Lima, a aventura premium daquela unidade tinha uma fila de espera para test drive que a gerente Cristina havia implementado como política após constatar que a demanda havia aumentado com a mudança no padrão de atendimento. Era uma das correlações mais diretas e mais difíceis de prever. Quando as pessoas se sentiam bem-vindas, independente da aparência, mais pessoas vinham. E quando mais pessoas vinham, a unidade vendia mais. O indicador que havia sido o mais fraco da rede havia subido para o 3º lugar em 2 meses. Fernanda Rios chegava às 8 da manhã toda segunda-feira para a reunião de alinhamento da equipe de atendimento, que havia se tornado um ritual semanal desde que ela havia assumido a supervisão. Era um encontro de 20 minutos, sem PowerPoint, sem métricas na tela, apenas conversa sobre o que havia funcionado e o que poderia ser melhor. Renan participava com a atenção de quem ainda está aprendendo, que é a única maneira de realmente aprender alguma coisa. Numa dessas segundas-feiras, durante a reunião,
Ele havia dito algo que Fernanda havia anotado no verso de um bloquinho que usava para registros informais. A frase era simples: a gente não consegue atender bem alguém que a gente já julgou. Havia um silêncio depois que todo mundo concordou com a cabeça, porque era o tipo de coisa que, uma vez dita, fica evidente para sempre. Na Torre da Paulista, o processo de due diligence com o Grupo Arismont havia avançado. Os documentos do programa de visitas incógnitas haviam sido apresentados à equipe europeia de análise, que havia respondido com um comentário que o consultor jurídico havia passado adiante com mais satisfação do que o habitual. Era, segundo eles, um dos poucos processos de autocorreção documentada que haviam visto numa empresa do setor no Brasil, que demonstrava comprometimento orgânico com cultura, não apenas cumprimento de checklist. O valor da negociação havia subido, não por coincidência. Henrique soube disso numa manhã de quarta-feira, quando Maurício ligou com a atualização. Não havia euforia na voz de nenhum dos dois. Havia o reconhecimento tranquilo de que as coisas haviam seguido a lógica que a análise cuidadosa havia sugerido que seguiriam. "Você vai aparecer na assinatura?" perguntou Maurício. "Se for útil que eu apareça", respondeu Henrique. "Você sempre foi o tipo de pessoa que aparece quando é útil e some quando não é. É frustrante e muito eficiente ao mesmo tempo." Henrique deixou um silêncio que era o equivalente de um sorriso. Na tarde daquela mesma quarta-feira, ele foi a pé até um café em Pinheiros que frequentava desde que havia se mudado para o bairro. Pediu um expresso duplo, sentou-se numa mesa de canto perto da janela e abriu o notebook com o relatório final das 17 unidades que o programa havia concluído naquela semana. Era um documento de 43 páginas, com dados, análises, recomendações e um conjunto de casos de referência que serviriam de base para o próximo ciclo. Leu com a atenção de sempre. Fez anotações no canto das páginas com uma caneta esferográfica preta, o mesmo tipo que usava há anos. A cidade passava do outro lado do vidro em velocidade máxima e ele lia em velocidade própria, que era a única que fazia sentido para o tipo de trabalho que estava fazendo. Uma das últimas páginas do relatório trazia um parágrafo que ele havia escrito semanas antes, mas que releu agora com a distância que o tempo dá. O problema do julgamento pela aparência em ambientes de atendimento premium não é um problema de treinamento, é um problema de crença. Quem julga um cliente pela roupa ou pelo carro que chegou acredita, em algum nível, que o valor de uma pessoa pode ser lido em marcadores externos. Essa crença não muda com um manual de procedimentos. Muda quando a pessoa entende, por experiência própria ou por observação cuidadosa, que está errada. O papel da gestão não é punir a crença, é criar condições para que a experiência que muda a crença aconteça. Ele leu o parágrafo 2 vezes, fez uma pequena marcação no canto, indicando que queria usá-lo na apresentação final. Então fechou o notebook, terminou o expresso, deixou a gorjeta na bandeja e saiu pelo mesmo caminho que havia entrado. Na calçada de Pinheiros, com o ruído da cidade ao redor e o sol da tarde quebrando entre os prédios, havia algo que era difícil de capturar em relatório ou em reunião de conselho, mas que era a base real de tudo o que havia acontecido nos últimos 2 meses. A convicção de que os lugares onde as pessoas são bem tratadas independente da aparência não são apenas lugares mais justos. São lugares melhores para todos. Para quem atende, para quem é atendido e para quem, em algum ponto da estrutura, toma as decisões que definem o que esses lugares serão. Henrique caminhou de volta para o apartamento com as mãos no bolso e o notebook embaixo do braço. Passou por uma banca de jornal, por uma padaria com cheiro de pão que saía pela porta aberta, por 2 pessoas sentadas num banco de praça conversando. São Paulo, na escala do bairro, ainda tinha essa textura humana que a velocidade da avenida escondia. Ele subiu. Fez um café. Sentou no banco perto do piano que havia tocado por 15 minutos na noite anterior pela primeira vez em semanas. E ficou olhando para a cidade com o silêncio de quem está em paz, não com a ausência de problemas, mas com a certeza de estar no lugar certo fazendo o que é certo fazer. A ligação não havia chamado ajuda, havia chamado consequência.
E a consequência mais importante não havia sido o afastamento de 2 funcionários, ou a reunião de conselho, ou a proposta europeia. Havia sido a segunda-feira de manhã numa loja da Faria Lima, onde uma supervisora de atendimento reunia a equipe por 20 minutos para perguntar o que havia funcionado e o que poderia ser melhor. Isso era, no fim, o que mudava um lugar de verdade. Fim da história. Caro ouvinte, se a história de Henrique e da Aventura Premium tocou algo em você, se em algum momento você se viu naquela poltrona branca, esperando com calma, ou do outro lado do balcão percebendo tarde demais que havia julgado antes de ouvir, então você sabe exatamente por que contamos histórias como essa. Porque a ficção, quando é honesta, revela o que a realidade prefere esconder. Se você chegou até aqui, não foi por acidente. Você é o tipo de pessoa que fica até o fim. E é exatamente para você que preparamos as próximas histórias, todas com a mesma entrega, a mesma profundidade, os mesmos personagens que ficam. Inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma delas. Deixe o seu like, porque ele diz para o algoritmo que histórias como essa merecem chegar a mais gente. E nos comentários, conta para nós. Você já foi julgado pela aparência? Ou já foi o lado que julgou? Queremos ler. Nos vemos na próxima história.